Fala galerinha, bom dia, bom dia. Vamos retomando aí as nossas atividades em relação ao mercado americano. Então, bora falar dos índices aí que a gente normalmente acompanha para que vocês possam aí começar a semana bem e a gente ter aí as noções do que a gente pode esperar e o que a gente pode fazer nesse mercado, beleza? Antes queria pedir, já deixa aquele like, curte o canal. Tá chegando agora? O canal, além de falar de Smart Money, também a gente incentiva vocês também a conhecerem esse mercado americano, que é um mercado altamente lucrativo e muito mais tranquilo de se operar do que a nossa bolsa aqui no Brasil. E com isso a gente tem uma parceria enorme com a Apex Trader Fund, que é uma mesa proprietária onde você encontra planos baratos, tá com promoções de 80% para você fazer seu teste na mesa proprietária, e aí você vai operar um capital de terceiros recebendo em dólar e não tendo mais dor de cabeça. Quer conhecer um pouco mais sobre a Apex? Então clica aqui depois nesse card que eu vou deixar aqui em cima, que aí tem um vídeo bem legal que vai te explicar tudo sobre a Apex, e aí você vai poder conhecer, saber como funciona, tirar todas as suas dúvidas e poder aproveitar essa oportunidade de fazer teste, beleza? Então bora lá falar da nossa querida Nasdaq aqui, o ativo que a gente mais opera, que a gente mais gosta de operar, né? Já começando aqui pelo gráfico de 4 horas, turma, né? O que a gente tem aqui? Nós temos um movimento que a longo prazo a gente está no gráfico de 4 horas aqui. Vocês percebem que claramente a Apex está no movimento de alta, certo? Porém, ela fez um pullback aqui, um choque, e está voltando de novo na região aqui de oferta, para quem sabe poder dar aí uma continuidade, talvez, nesse pullback. Mas isso a gente vai saber só nas melhores ocasiões. Ela tá ainda fazendo, eles estão ainda fazendo, é um ativo que ele ainda está fazendo movimento de alta. A gente tem alguns pontos importantes aqui. Inclusive, vocês viram aqui, ó, eu deixei riscado aqui o desenho de sexta-feira, ele está seguindo exatamente o que a gente falou. A gente tem aqui algumas regiões importantes, aqui, ó, né, que são pontos de altíssima liquidez e que vocês precisam estar atentos. Então, é o que a gente tem que aguardar nesse momento, que o preço faça algum movimento nesse sentido, tá? Ou seja, a gente precisa aproveitar a ocasião lá no ponto de oferta. Aqui vocês percebam, eu tenho regiões de vários topos e esse topo aqui, que é essa máxima logo atrás. Então, com isso, a gente tem o que? A gente tem pontos aqui de altíssima liquidez, onde tem muito dinheiro aprisionado. Então, é lá que o mercado vai buscar oportunidade. Quando a gente começa a diminuir o time frame, vocês percebam, ó, que o preço aqui é toda aquela região do 4 horas que eu falei para vocês, tá? Tá tudo aqui, ó, a zona do 4 horas. A gente tem todos esses pontos aqui, né? E a zona de liquidez lá atrás. Então, aqui nessa região, todo cuidado é pouco. Todo movimento que o preço fizer próximo a essa zona aqui, para que vocês tomem alguma posição vendida, ele precisa fazer essa quebra de estrutura no time frame menor. Caso contrário, ele pode buscar essa liquidez aqui no topo, estopar todo mundo que está querendo vender aqui, para depois sim fazer o movimento esperado de queda. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado com entradas de risco, tá? Por conta desse sweep que tem aqui atrás, que é onde o dinheiro está parado esperando, né? Nós temos uma região bem importante aqui atrás. Quando a gente tira aqui, ó, diminui o time frame, vocês vão perceber, ó, que eu tenho um, a região de order block e essa região aqui, ó, eu tenho um imbalance muito forte aqui que eu vou deixar marcado em cinza. Estão vendo, ó? E é justamente aonde ele pega o sweep
desses order blocks. Então aqui, qual é o melhor ponto para você esperar para tomar uma decisão? É a região cinza, tá? Que ali sim é onde o dinheiro está. E ele pode estar estopando todo mundo que está querendo vender nessa região para depois fazer um movimento limpo de descida, beleza? Então fiquem atentos nessas regiões aqui em cima, tá? Tenham paciência, não queiram pegar trades, aquela história assim, vocês precisam tomar cuidado pelo seguinte: o preço está subindo, então eu vou entrar numa oportunidade compradora aqui para tentar surfar a compra até lá. Não, gente, tenha paciência. Nasdaq é assim, ele tem movimentos bruscos e quando ele está perto do movimento, se você arriscar aqui, ele pode, ainda mais na abertura de Nova York, fazer um sweep aqui, fazer uma captura de liquidez para continuar subindo, beleza? Então fiquem espertos em relação a isso. Bora falar do S&P. S&P é a mesma coisa, tá? A diferença é que os níveis aqui do S&P são um pouco mais claros, certo? A gente tem aqui, ó, essa região extrema nele, a extremidade, e a gente tem essa outra região aqui embaixo, ok? O que vocês precisam ter cuidado aqui embaixo? Ele tem esse ponto aqui, ó, que foi essa queda brusca. E logo depois disso a gente tem um imbalance ali. Quando a gente traz para o 4 horas e a gente muda para o gráfico de 4 horas, vocês vão ver que a situação ela fica um pouco em que sentido? Ó, o preço já chegou na zona de oferta do 4 horas. Então, quando acontece isso, a gente tem o que aqui, ó? Eu posso pegar essa região e eu vou deixar marcado o imbalance e o order block junto, tá vendo? Por quê? Porque se o preço segurar aqui, nós temos um fundo, ele renovar topo e ele perder esse fundo, ele ainda captura liquidez aqui para poder subir, certo? Então você ainda tem um movimento, ó, de alta, tá? Então tomem cuidado em relação a isso, ok? Aqui a gente tem pontos, ó, nessa região aqui, ó. Eu não vou marcar order block, mas aqui a gente tem um ponto de liquidez muito importante, porque a abertura do mercado pode fazer isso aqui, tá? Em relação a ir buscar essa liquidez que tem lá em cima. O cenário ele é mais ou menos parecido e alinhado com o Nasdaq, tá? Ele tá a longo prazo em alta. Vocês percebam que o S&P, inclusive, ele não faz nem pullback, ó. Toda essa alta dele, ele sobe direto. Aqui que ele fez um pullback. Então, por isso que eu falo, aqui tem que tomar cuidado, porque ele está ainda dando continuidade, beleza? Então, fiquem atentos. Nesse movimento que o preço tem aqui ainda, o que vocês precisam fazer? Estar sempre atentos a fazer movimentos a favor da tendência, ou seja, enquanto ele não perder esse fundo, se ele renovar topo e fizer um movimento aqui, fiquem atentos por ser um possível sweep. O que você tem de mais coerente aqui no S&P? Alguma coisa nesse sentido aqui, ó, para você buscar uma compra até aqui. Agora, se o preço chegar lá, você pode buscar por uma venda até mais ou menos essa região aqui. Aí sim é aquela venda contra tendência, que o preço vai chegar aqui na zona de oferta, você vai diminuir ali para os 5 minutos, esperar uma quebra de estrutura pequena nessa região aqui de cima para poder descer vendido, né? O nosso velho bom multi-time frame, onde você analisa as possibilidades do preço de acordo com a movimentação que ele está fazendo, certo? O S30 continua subindo,
percebam, eu até tinha feito um desenho aqui sexta de descer, ele não teve nem forças para descer, ele segue subindo direto e a gente está chegando próximo ao nosso alvo aqui, tá? Ou seja, ele está vindo fazer o teste de oferta no topo. Então tenham o que em mente, galera? A gente está numa situação aqui, numa fase onde o preço fez o choque aqui embaixo, veio no ponto de liquidez de demanda e está chegando no ponto de liquidez de oferta. Então, o que é mais aconselhável? Ter paciência para esperar essa região aqui, tá? Deixa o preço chegar lá. Podem ter certeza de uma coisa, começando a semana, o preço com a abertura de Nova York, ele vai dar um sprint, possivelmente vai chegar até esse movimento, tá? Então tenham atenção para quando o preço chegar aqui, aguardar uma quebra no time frame menor para arriscar alguma coisa, né? Isso aqui a gente não pode esquecer que a gente está aqui no 40 mil, isso aqui é uma zona muito forte, é máxima histórica. Então é muito, a gente sabe que dificilmente ele passa direto, mas um sweep ele pode sim ocorrer, tá? Então tenham muita atenção em relação a isso, mas saibam que a gente vai estar sempre esperando pelo preço nas extremidades, beleza? Bora falar então agora do euro. Euro seguindo fazendo o movimento de pullback, tá? A gente tem aqui essa região como uma região importante aqui do 4 horas. Então vocês percebam que quando a gente para analisar, independente se a gente vai mudar o tempo gráfico ou não, o que acontece? Olha só qual é a realidade que a gente tem. Nós temos o preço fazendo movimentos de alta, ó, quebrando estruturas para cima, depois de ter feito um choque aqui embaixo, indo fazer esse teste. E perceba uma coisa, olha o movimento que a gente tem aqui. Então, possivelmente, esse teste vai levar o preço até lá em cima, tá? O ponto de parada do euro é aqui. E aqui, quando a gente já está falando em euros, seja quem opera ele pela Apex, ou seja quem opera no Forex, uma coisa que você não pode ter é pressa para operar. Porque o euro, quando ele chega num ponto de interesse, ele vai te dar um trade fantástico. Então você precisa ter calma, esperar e saber tomar a posição no lado correto. Olha só, a gente tem essa zona aqui em cima, que é onde a gente quer esperar, né? E vocês percebam que a entrada ele deu sexta-feira aqui na região, tá? Nessa região de suporte aqui. Então, agora ele está no meio do caminho, está testando essa região de liquidez e depois tem esse topo aqui da notícia a ser testado. Então, possivelmente ele vai fazer um sweep, só que não é hora de fazer nada agora, tá? É hora de ter paciência, porque senão vocês vão acabar fazendo besteira e entrando em trades que não vale a pena, tá? Porque olha só, olha o movimento que ele está fazendo. Ele não teve nem pullback aqui, ó, um pullback saudável dessa pernada aqui, ó. Ele não teve força para descer, então significa que ele vai continuar. Tem um alvo longe? Tem. Mas aqui, ó, como a gente tem um alvo, quando a gente trabalha com time frame menor, o que você tem que esperar aqui, ó? Um movimento de volta. Aqui, ó, aqui ele já deu uma outra oportunidade de entrada no 15 minutos. Certo? Depois de perder, ó, perdeu o ponto, voltou e fez um reteste. Esse tipo de movimento que você pode até aguardar, mas tem que ser com cuidado, tem que ser com parcimônia para vocês terem muito bem o stop determinado para não fazer besteira e não tomar stop desnecessário, beleza?
E vamos fechar aqui falando com o ouro. Olha lá o que o ouro fez. O ouro já está chegando, foi perto do alvo, fez renovou a estrutura. Olha o desenho que a gente tinha feito sexta-feira do ouro, o que aconteceu? Exatamente o que a gente falou no treinamento, no estudo que eu passei para vocês sexta-feira. Agora aqui, ó, percebam uma coisa. A zona do interessante do ouro é lá em cima. E ele está fazendo o pullback aqui. Aqui nós temos um ponto bem interessante, que é esse carinha aqui, ó. Esse aqui, tá? E esse cara aqui embaixo, ó. Essa zona aqui. Então, aqui, ó, vocês prestem atenção e pode ser que ele dê esse trade de continuidade. Eu vou deixar marcado em cinza, tá? Para vocês saberem que sim, é um ponto de risco, tá? Mas ele está chegando num ponto onde ele pode ter uma reagida aqui para dar continuidade e ir testar essa movimentação aqui em cima, tá? Ele tá fazendo um movimento muito claro, ó. Agora ele fez esse movimento, subiu e está voltando aqui nessa região. Então, se aqui vocês estão chegando, a gente está chegando perto do movimento que você tem esse teste aqui e você tem essa região aqui, tá? Então tem que estar ciente que ele também pode fazer a busca lá embaixo. Lembre-se, quanto mais barato, mais interesse o preço tem, tá? Então saibam que como que você vai tomar a decisão é de acordo com a forma como o preço chega aqui, beleza? Tenham sempre cuidado com isso. Feito, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos e até o próximo.